55 minutos. E o Ministério de Louvor ainda vai cantar um hino no final, né? Vamos ler Tito 3 e 6. Que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Podeis sentar dando um brado de glória a Deus, você pode fazer isso. Abundantemente, o Senhor Deus derramou sobre as nossas vidas, primeiro, o amor. Segundo, o sangue de Jesus. E terceiro, Ele derramou sobre nossas vidas o Espírito Santo. Quem pode dizer glória a Deus? O Espírito Santo. E às vezes, algumas pessoas que não professam a nossa fé, até nos chamam às vezes de louco. Em algum comportamento que o Espírito Santo enche uma pessoa, o derramamento completo sobre essa pessoa, e de repente essa pessoa faz coisas, se comporta de uma forma que às vezes o filho, o marido não entende. E outro dia eu vi um pregador dizendo que todo crente do manto, todo crente avivado é louco. E falou muitas coisas. E eu parando ali para lembrar, eu lembrei de uma coisa, que eu quero que você leia aí sobre o Espírito Santo. Eu descobri que ele não conhecia quem é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? É uma força? Quem é o Espírito Santo? É um poder? Jesus respondeu em João 14,16. Leia aí, pastor, por favor. E você que quiser acompanhar, quem é o Espírito Santo? Glória a Deus. João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Amém? O próprio Jesus disse: eu vou para o céu, vou ficar à direita de Deus nas alturas, intercedo por vós, mas vocês não vão ficar sozinhos. Aleluia! Eu sou uma pessoa, mas eu vou mandar outra pessoa, a segunda pessoa da Trindade, e o nome dele é Espírito Santo. Glória a Deus. E disse: ele será um consolador. No original, Paracleto, aquele que está ao lado, aquele que está dentro e aquele que está em todos os momentos com você. Glória a Deus. E o Espírito Santo é uma pessoa. Agora tem um detalhe importante, é que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Por que que ele é uma pessoa? Leia aí Atos 13, 1 e 2. A primeira atividade importante na vida do Espírito Santo é essa. Leia aí para mim, 13, 1 e 2 de Atos. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão chamado Nige, e Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo. Disse quem? Disse quem? Então o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele fala. Animal não fala. Animal runge, animal grita, mas o Espírito Santo falou. E o que é que ele falou? Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Além de falar, ele disse o que era para fazer.
Ainda diz, para a obra que eu tenho chamado. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é uma pessoa e o Espírito Santo é Deus. Aleluia. Outra atividade importante na vida do Espírito Santo é que, além dele falar, leia para mim João 16:13. Uma das coisas mais importantes que o Espírito Santo realiza, além de falar, 16:13 de João. Mas, quando vier aquele, o Espírito de verdade, Aleluia. ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo diz assim, ele me guia. Quem é guiado aqui pelo Espírito Santo? Riabarra. O Espírito Santo guia a igreja. O Espírito Santo guia a tua família. O Espírito Santo guia você em todas as áreas da tua vida. E por que Jesus disse, quando ele viu o outro vai guiar você? É porque Jesus, ele é Deus, o Espírito Santo é Deus. E Jesus está à direita de Deus nas alturas, intercedendo por nós. E o Espírito Santo está nos guiando até o trono da graça. Outra coisa importante, atividade que o Espírito Santo faz. Ele fala, ele guia. Agora, você observa. Leia para mim 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 13. 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 13. Glória a Deus. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O Espírito Santo ensina. Glória a Deus. O Espírito Santo ensina. Glória a Deus. O Espírito Santo ensina você o que a faculdade não ensina. O Espírito Santo ensina você o que o pastor não ensina. O Espírito Santo ensina você o que teu pai e tua mãe não ensina. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo conhece você, sabe quem é você, está dentro de você, ajuda você, fala com você e ensina você. Então, só quem fala, só quem guia e só quem ensina é uma pessoa. Agora, o sentimento de uma pessoa que o Espírito Santo tem também. Leia para mim Efésios 4 e versículo 30. Capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo, ele entristece. E sabe quando é que o Espírito Santo entristece? É quando você não aceita o ensino dele, não aceita ser guiado por ele e não ouve a voz dele. Você já imaginou se teu filho, tua esposa, teu esposo não ouve a tua fala, não escuta quando você guia e nem ouve os teus ensinos? Você entristece. Então o Espírito Santo, ele entristece com o crente que não ouve a voz dele. O Espírito Santo entristece com o crente que não é guiado por ele. O Espírito Santo entristece com o crente que não quer saber o ensino dele. E o Espírito Santo também, ele está aqui nesta noite. E eu tenho certeza que ele foi derramado sobre as nossas vidas. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está sobre o ministério de louvor Estrela da Manhã. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está sobre a vida de cada crente aqui nesta noite. Aleluia, glória a Deus. E o Espírito Santo, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 2, o Espírito Santo já estava lá.
Leia para mim, por favor. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Foi o derramamento do Espírito Santo. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus se movia. Algumas versões diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo, ele é gerador de vida. O Espírito Santo, ele é o gerador da criação. O Espírito Santo, ele gerou a igreja. Pastor, gerou. A palavra de Deus diz claramente que nós fomos convencidos pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele gera pastor, ele gera evangelista, ele gera presbítero, ele gera diácono, ele gera auxiliar, ele gera líder na igreja. Sabe por quê? Porque todo pastor que tem juízo igual nós, busca a presença de Deus, e o Espírito Santo revela quem deve trabalhar na casa de Deus. O Espírito Santo, ele convence o homem da justiça. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado. O Espírito Santo convence o homem do inferno. O Espírito Santo é quem transforma a vida do homem. O homem sábio na Bíblia, depois de Jesus, Salomão, capítulo 8, versículo 9 de Eclesiastes, ele diz assim: seja sempre alva as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Nunca falte o domínio do Espírito Santo sobre a tua cabeça, porque a cabeça é quem manda no corpo, e é por isso que Jesus é a cabeça da igreja. Aleluia, o crente cheio do Espírito Santo, aleluia, com óleo na memória, com óleo do Espírito no cérebro, sendo guiado por Ele, ouvindo a sua voz, recebendo o seu ensino, ele está preparado para ser arrebatado e ter vitória no Sheikalabar, aqui na terra. Ele é gerador de vida. Em primeiro lugar, é o primeiro derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo sendo responsável para, naquela oportunidade, gerar a criação. Ricaba. E você observa que o Espírito Santo gerou a igreja. A Bíblia diz que uma virgem de 13 anos, ela engravida. E quando ela engravida, que alguns arqueólogos dizem que Maria tinha de 13 a 14 anos, ela engravida, não foi homem, carne, não foi sangue, mas foi o envolvimento do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te envolver, aleluia, aleluia, e vai gerar, glória a Deus, e vai nascer, sabe quem? Aquele que manda na tua vida, Jesus. Jesus, Ele criou a igreja, glória a Deus. E uma coisa mais importante, queridos e amados irmãos, que o Espírito Santo, ele foi responsável na criação da terra, gerando vida. E o Espírito Santo foi responsável pela criação da igreja, gerando a igreja. E uma coisa muito importante é que o Espírito Santo gerou você. Leia capítulo 1 e versículo 11 de João, para você ver a geração do Espírito Santo gerando você. João capítulo 1, versículo 11, leia por favor. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Israel, judeu, não recebeu. Mas a todos quanto receberam... Quem recebeu Jesus deu um brado de glória. Glória! Agora observa. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para um pouco. Deu-lhe o poder de serem feito. Você foi feito. Você foi feito. Você foi
feito. Você foi feito. Não esqueça. Agora, quem te fez? Aos que creem no seu nome. Continua, o 12. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Para um pouco. Você foi feito. Quem crê em Jesus? Quem crê no Espírito Santo? Até quando você foi batizado, diz assim: batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo fez você. Você crê? Aleluia. Agora você não nasceu da vontade do papai e nem da mamãe. Quando você nasceu da vontade do papai e da mamãe da tua família, você foi criado, uma criatura. Criou uma criatura. Criou uma criatura. Aí essa criatura, Jesus quebra ele através do Espírito Santo, entra na mente dele, no coração dele, no sangue dele. Aí o que é que acontece? Termine de ler aí, por favor. Nem da vontade do homem, mas de Deus. Quem te fez? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo foi derramado sobre a tua vida. E às vezes a gente entende que o derramamento é quando a pessoa grita, pula. Eita, mas o Espírito Santo derramou na vida do Joaci, que ele pulou, plantou bananeira, saiu correndo. Não, irmão, isso aí não foi o derramamento do Espírito Santo. E o que foi? Pode ser tido uma plenitude do Espírito Santo, um efeito do Espírito Santo no corpo dele, na vida dele. Pode ter sido um sinal para alguém. Pode ter sido um momento que o Espírito Santo envolveu essa pessoa. Mas o verdadeiro derramamento do Espírito Santo é diferente. O derramamento do Espírito Santo é todas as vezes que o Espírito Santo gera vida. Gera vida, gera vida, gera vida. Sabe por que você veio aqui nesta noite? Porque o Espírito Santo trouxe você. Sabe por que você levantou 5 horas da manhã igual eu e muitos aqui? Porque o Espírito Santo nos despertou. Aleluia. Sabe por que você é tão importante para Deus e tem lutado e passado tribulação e passado? Porque você é uma pessoa importante, o Espírito Santo está com você. Sabe por que você não morreu hoje? Porque o Espírito Santo guardou você. Sabe por que você hoje não está na UTI? Porque o Espírito Santo está com você. Sabe por que você já não foi enterrado como muitos? Porque o Espírito Santo quer fazer algo mais em você, que ele foi derramado sobre a tua vida. Agora, o Espírito Santo, ele foi prometido, o derramamento dele por Deus. Leia para mim Provérbio, capítulo 1, versículo 23. Provérbio, capítulo 1, versículo 23. Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. O próprio Deus está dizendo que você só entende a Bíblia se você tiver o Espírito Santo. E na Bíblia corrigida diz assim: convertei-vos pela minha repreensão, e abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Lembrei de um irmão, aprendeu a ler na Bíblia, e um dia foi para o médico. E quando chegou diante do médico, aí o médico começou a consultar ele, e ele disse: "Sim, doutor, o senhor já aceitou Jesus?" Ele disse: "Como é que é aceitar Jesus?" Aí ele começou a falar. E o médico, já muito nervoso com ele, disse: "O senhor tem isso?" Ele falando de Jesus. E aí, em dado momento da conversa, o médico disse assim: "Rapaz, é o seguinte, eu não preciso de Jesus, porque não vale a pena ser crente. E eu não entendo como é que tu sabe dessas coisas." Aí o irmão falou assim: "Olha,
o senhor pode entender da medicina, mas do céu entende eu, porque eu conheço o céu por dentro e por fora, viu? Eu conheço. Aleluia, aleluia. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está em você. O Espírito Santo está em você. E o Espírito Santo está em você para você defender o Evangelho. Alguém diz, mas só que Jesus não precisa de ninguém defender ele. Quem foi que disse? Você quer ir lá para Filipenses? Lá em Filipenses diz claramente que nós fomos postos para defendermos o Evangelho. Defendermos a palavra de Deus. E como é que você defende a palavra de Deus? Você defende a palavra de Deus quando você prega a palavra de Deus. Você defende a palavra de Deus quando você vive a palavra de Deus. Você defende a palavra de Deus quando você canta, quando você ora, quando você congrega, quando você dizima, quando você oferta. Você, na oportunidade, está defendendo a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia, glória, glória, glória a Deus. Pastor, está na Bíblia? Tá, pois abra aí, Filipenses capítulo 1, versículo 16, para ver como você, através do Espírito Santo, foi colocado para defender. Os nossos irmãos que Deus colocou lá na Câmara Federal, é para defender a palavra de Deus. Lá na Câmara de Vereadores, é para defender a palavra de Deus. Lá no supermercado, é para defender a palavra de Deus, o Evangelho. Lá no hospital, é para defender o Evangelho. Aleluia, glória a Deus. E como é que eu defendo? Você pregando o Evangelho. E Paulo diz assim, ai de mim se não pregar o Evangelho. Leia, por favor. Primeira é Filipenses 1:16. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas outros, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Você tem coragem de dar glória a Deus? Você tem coragem de dar glória a Deus que está me ouvindo? Você foi colocado na igreja para quê? Para quê? Para defender o Evangelho. Quem defende o Evangelho, defende Cristo. Quem defende o Evangelho, defende a igreja. Quem defende o Evangelho, em todas as áreas. Quando você é não ao aborto, você está defendendo o Evangelho. Quando você diz não ao casamento do mesmo sexo, você está defendendo o Evangelho. Quando você é contra a prostituição, você está defendendo o Evangelho. Quando você é contra as drogas, você está defendendo o Evangelho. Quando você levanta e sai na rua pregando o Evangelho, você está defendendo o Evangelho. Quantos defensores tem aqui nesta noite? Levanta a mão e dê um brado de glória a Deus. Mas você só defende o Evangelho se você se converter. Você só defende o Evangelho se você se converter, para que Deus derrame o Espírito Santo sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque Pedro escondido, os 120 batizados no Espírito Santo. E naquela oportunidade, Pedro arrebenta a porta, abre e começa a pregar. E começa a pregar. Aquele Pedro medroso, negou Cristo por 3 vezes, se tornou no primeiro missionário da igreja. Quem fez isso? Quem era esse Pedro? Não era mais o Pedro, agora era a rocha, agora era a pedra, agora era um defensor do Evangelho. Irmão, nós não podemos parar de defender o Evangelho. Agora tem crente que no lugar de defender o Evangelho, fica falando do outro crente, colocando bobagem em redes sociais contra o crente, contra a igreja,
contra o pastor, o maior absurdo, escandalizando o evangelho. É por isso que Jesus disse: ai daquele que tocar nos meus ungidos e maltrata profeta. Ungido é aqueles que foram escolhidos, como você e eu. Aleluia, glória a Deus. Deixa para lá, defenda o evangelho. Você viu aquela menina ultimamente cantando evangelho de fariseu? Por mim ela pode cantar bilhões de vezes. Eu não estou nem aí, porque aqui tem um pastor que prega a verdade e não é fariseu. Quantos aqui não são fariseu? Levante a mão e dê um brado de glória a Deus. Aleluia, aleluia. Eu nem me preocupo com aquilo. Aleluia, porque ela não defende o evangelho, mas nós defendemos o evangelho, porque nós se convertemos e o Espírito foi derramado sobre nós. E tem um detalhe: quando o Espírito é derramado sobre nós, de acordo com o Senhor Deus fala aqui, nós somos diferentes. Você quer ver? Abra a sua Bíblia em Isaías 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Amém? De quem que Isaías estava falando? Levante a mão. Levante a mão assim. Diga assim: de mim. Estava falando da igreja. Nós somos quem? Nós somos os descendentes de Abraão. Abraão é o nosso pai da fé. Aleluia. Nós somos, glória a Deus, louvado para sempre, a posteridade dos profetas, dos apóstolos. Nós somos a igreja. Aí é por isso que tem gente que não entende por aí a forma que o Espírito Santo é derramado. Glória a Deus. É Deus usando gente na internet para defender o evangelho, é Deus usando na televisão, é Deus usando na Câmara, é Deus usando lá no Congresso, é Deus usando lá na Câmara de Vereadores, é Deus usando no município, é Deus usando nos bairros, é Deus usando nos valados. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo foi derramado sobre as nossas vidas. Olha, irmão, nunca teve o tempo que mais criança tem sido uma bênção na casa de Deus. A quantidade de criança pregadora, a quantidade de criança cantora, a quantidade de criança profeta, a quantidade de crianças sendo usado por Deus, a quantidade de jovens, de pré-adolescente. O que é isso? É o derramamento do Espírito Santo. O derramamento não é só falar a língua, plantar bananeira, como eu falei. O derramamento não é cair no céu, é profetizar. Mas o derramamento é o crente ter coragem de pregar o evangelho. Aleluia, glória a Deus. Jesus, antes de partir, ele prometeu o derramamento do Espírito Santo. Leia para mim Atos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeeis testemunho. Você é a igreja. Olha o cumprimento que Jesus derramaria sobre a posteridade. Glória a Deus. Sobre os descendentes. Quando ele diz que recebereis ao poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei as minhas testemunha. Testemunha quem viu, testemunha quem sentiu, testemunha quem acompanhou. Aí ele diz assim: você agora é testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra.
Existe igreja sem Espírito Santo? Não. Existe missionário sem Espírito Santo? Não. Existe pregador sem Espírito Santo? Não. É por isso que eu quero que você entenda nesta noite que falar línguas estranhas não é apenas o derramamento, é apenas um envolvimento. Falar a língua é apenas um envolvimento. Profetizar é apenas um envolvimento. Plantar bananeira é apenas um envolvimento. Sair correndo é apenas um envolvimento do Espírito Santo sobre a vida de quem Ele quer. Agora o derramamento faz a obra acontecer. O derramamento, quando diz em Jerusalém, eu aceitei Jesus como Salvador, meu irmão me expulsou de casa, mas eu ganhei minha família toda para Jesus. Esse aqui aceitou Jesus, ganhou a família dele. Aleluia. É quando o Espírito Santo é derramado no coração de um homem e de uma mulher, e ele começa a influenciar e ganha a sua Jerusalém, ganha os irmãos, ganha o filho, ganha o pai, ganha a mãe, ganha o parente próximo. Aí ele diz, agora você vai para a Judéia. Aí você entra em Imperatriz e começa a evangelizar o bairro, o vizinho. Aleluia, glória a Deus. Depois você vai a Samaria, vai para o Ceará, vai para o Piauí, eita glória, e depois você vai para o Oriente, o Ocidente, a Europa, e a igreja do Campo 5 contribui em missão, faz missão e contribui para 700 missionários fazer a obra de Deus. Você pode glorificar. É derramamento. Rehabá é derramamento. Shuriamalaya é derramamento. Olha, o Espírito Santo derramou tanto sobre a igreja, que quem conhece essa igreja é eu, é você, é o irmão João. Você lembra, na década de 70, de 80, ninguém via um carro, não era, Joãozinho? Na igreja, a igreja só tinha bicicleta, não é verdade? Diz que esse corredor aí foi feito para encher de bicicleta. No tempo central era do mesmo jeito. Nós ia para lá, só tinha bicicleta. Tu lembra disso? Teu pai, tua mãe? Não era todos não, que tinha uma bicicleta Monarca, que era rico demais, meu irmão. Ainda botava ainda botava um retrovisor ainda botava ainda um farolzinho. Aleluia. Aí a igreja começou a semear. Aleluia. O Espírito Santo começou a derramar. Aleluia. Aleluia. O Brasil, ninguém sabia nem quem era a igreja. Agora está todo mundo com medo da igreja. Aleluia. Porque aquele povo que apareceu na Avenida Paulista, 80% era crente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A igreja cresceu. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo derramou sobre a igreja, deu dinheiro para crente mandar missões, deu dinheiro para crente ter emprego bom, fez crente doutor, fez crente pedagogo, fez crente empresário, e a igreja está em marcha. Agora tem uns incrédulos por aí que diz a igreja está morta. Quem está morto é você. Que a igreja está muito boa, rica, maravilhosa, alabaxuriamará, poderosa, influenciando. Hoje estamos no ano político e todo mundo diz assim, a igreja decide. A igreja já decidiu uma para prefeito aqui e vai continuar decidindo. Sabe por quê? Porque a igreja cheia do Espírito Santo, ela cresce e sabe onde vai. Aí outro dia eu conversando com o pastor, disse, ei pastor, que igreja fraca, que igreja, mas a igreja, fraca tá é tu, rapaz. O cão tem de ficar veaco, porque ele não vai ganhar nenhum da igreja. Ele não ganha, você ele ganha? Ele ganha você? Diga não, não, alabaxuriamanaia. E você observa que Jesus fala em Atos 8, aí é cumprido em Atos 2, 1 e 4. Quer ver? Leia aí para você ver. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Fique de pé.
Vai acompanhando. E de repente veio do céu um som, Xarareberarabá. como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Aleluia! E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia. Você crê? Levante tua mão agora, feche os teus olhos. Vem cá, pastor João. Nós vamos orar para você sentir uma nova experiência agora com o Espírito Santo. Você que há muito tempo não falou línguas estranhas, você pode falar nesta noite. Feche os teus olhos, entrega a tua alma, teu espírito, a tua mente toda para Deus agora. Você que há muito tempo não sentiu a presença do Espírito Santo, você pode começar a sentir neste momento. O pastor João vai orar. O Espírito Santo foi derramado sobre a tua vida. Querido Jesus Cristo, pela graça do poder do teu Espírito, estar aqui um povo que eles têm a mente de Cristo e a autoridade do Senhor. Espírito Santo, nós estamos aqui para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Espírito Santo, eu creio no poder da palavra do Senhor. O povo de Deus, a noiva do Cordeiro, tem um domínio do teu poder, Espírito Santo do Senhor. Receba agora em nome do Senhor Jesus Cristo a virtude do poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. O céu está aguardando a noiva do Cordeiro, e quem vai conduzir é o Espírito Santo. Vem como em Pentecoste. Aleluia, aleluia, aleluia. Seja renovado em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, move esse povo que glorifica, Senhor, o teu santo nome. Que desce como fogo. Aleluia. Glória a Deus. Vem como em Aleluia. Pentecoste. Oh, momento maravilhoso. Aleluia. Quando a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem esse direito de louvar o nome do Senhor, e o Espírito Santo movimentando este povo adorador. Aleluia.
Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo está neste lugar. Ele já falou com a sua igreja através dos vasos de barro separados para a obra dele. Louvado seja Deus. Quero chamar aqui o pastor Joaci, um dos nossos vices, para das bênçãos apostólicas. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, que a igreja do Senhor diga amém.